a doutrina da Trindade, um dos pilares da fé cristã, certo? Mas e se a história for um pouco diferente? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar numa análise bem crítica, baseada totalmente na obra Trinitas de Marcos Dias, para entender uma perspectiva que desafia o que muita gente acredita. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver o que o autor chama de a armadilha da pseudo-ortodoxia. Depois, a gente se pergunta, onde está a terceira pessoa? Em seguida, será que é só uma figura de linguagem? O quarto ponto é a solução que ele propõe, a emanação divina. E para fechar, vamos repensar a fé cristã com base em tudo isso. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? O ponto de partida de toda essa análise. Segundo o autor do Trinitas, para entender o argumento dele, a gente precisa primeiro identificar o que ele chama de uma armadilha teológica, a tal da pseudo-ortodoxia. Ok, mas o que significa isso, pseudo-ortodoxia? Bom, a ideia é a seguinte. Imagina uma crença que todo mundo hoje defende como se fosse a original, a ortodoxa. Mas que, na verdade, segundo essa análise, é um desenvolvimento que veio bem depois, algo diferente da fé lá da igreja primitiva. É como se a rota tivesse sido alterada no meio do caminho, sabe? E essa nova rota acabou virando o mapa oficial. E essa linha do tempo aqui ilustra bem a narrativa do autor. Olha só, ele diz que tudo começou com a igreja primitiva, que tinha uma fé bem direta, monoteísmo absoluto, o único Deus, ponto. Mas aí, lá pelo século III, a coisa começa a mudar. A filosofia grega, principalmente, entra em cena e começa a influenciar o pensamento cristão. E o resultado, nos séculos IV e V, a gente vê o estabelecimento da teoria trinitária como a conhecemos. Essa citação do Marcos Dias resume tudo, de forma bem direta. Ele afirma que a teoria trinitária é um conceito muito posterior e desconectado da essência da fé apostólica e da perspectiva histórica patrística. Ou seja, o ponto central dele é este. A Trindade não seria a fé original dos apóstolos, mas algo que veio depois, e é com base nessa premissa que toda a análise dele se desenvolve. Ok, se o argumento é que essa doutrina veio depois, a pergunta óbvia é, e a Bíblia? O que ela diz? É aqui que a gente entra na segunda parte da análise, que vai direto ao ponto e pergunta: onde exatamente está a terceira pessoa? E o autor lança um desafio bem interessante, baseado numa pergunta que parece simples, mas que é bem profunda. Nas principais visões do céu que a gente encontra na Bíblia, onde está o Espírito Santo? Vamos pegar um exemplo clássico, a visão do profeta Daniel. Ele diz assim: Eu estava olhando, e eis que vinha um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino. Poxa, é uma cena grandiosa, né? O pai e o filho juntos no centro de tudo. E aqui vem o pulo do gato do argumento. Nessa cena celestial, que parece tão completa com o pai e o filho, tá faltando alguém. O Espírito Santo simplesmente não é mencionado. E para essa análise, essa ausência, num momento tão chave, é um silêncio que grita. E o autor argumenta que isso não é um caso isolado, não. Pelo contrário, ele mostra que o padrão se repete. Na visão de Estevão, por exemplo, ele vê Deus, vê Jesus, mas nada do Espírito Santo. E tem mais, a análise aponta para saudações no início das cartas dos apóstolos. São dezenas delas, e a fórmula é quase sempre a mesma: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho estão lá, mas o Espírito, de novo, é omitido. A pergunta que fica é, por quê? Mas o argumento não para só na ausência. Ele aponta para algo que talvez seja ainda mais intrigante: a forma como os termos são usados de maneira intercambiável. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, lá no Salmo 95, quem fala é o próprio Deus, IHWH. Mas quando o autor de Hebreus cita essa mesma passagem, ele diz que quem falou foi o Espírito Santo. A mesma coisa acontece com Isaías. O profeta ouve a voz do Senhor, IHWH, mas lá em Atos, Paulo diz que foi o Espírito Santo quem falou através de Isaías. Para essa análise, a conclusão é clara. Não se trata de duas pessoas distintas, mas de duas maneiras de falar sobre a mesma voz, a mesma ação de Deus. Tá bom, mas aí surge uma objeção natural, né? E todos aqueles versículos que dão características de pessoa ao Espírito, que dizem que ele fala, que se entristece, que guia, como explicar isso se ele não for uma pessoa? Bom, é aqui que a gente entra na terceira parte da análise, que traz uma explicação puramente literária. A resposta, segundo o livro, está numa figura de linguagem chamada prosopopeia. Um nome complicado para uma ideia que a gente conhece bem, a personificação.
É simplesmente quando se dá características humanas, como falar, sentir, ter vontade, para algo que não é humano. Pode ser uma coisa, uma ideia, um conceito. E a própria Bíblia está recheada disso. Olha esse exemplo de Isaías. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É claro que ninguém aqui acha que as árvores literalmente têm mãos para bater palmas, né? É uma linguagem poética para expressar uma emoção, um sentimento de alegria universal. E não é um caso único. Olha só nos Salmos. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. A gente vê de novo a mesma coisa. Rios batendo palmas, montes cantando. É um recurso literário poderoso e muito comum na Bíblia, para dar vida e sentimento à criação. E é aí que o autor amarra tudo. O raciocínio é o seguinte: se a Bíblia diz que o sangue de Abel clama da terra, ou que os céus devem ouvir, e a gente entende que isso é figura de linguagem, por que então, quando lemos que o Espírito fala ou guia, a gente assume que ele tem que ser uma pessoa? A lógica do livro é que atribuir uma característica de pessoa não prova, por si só, que estamos falando de uma pessoa de verdade. Ok, então, se a análise aponta problemas na ideia da Trindade e usa personificação para explicar os atributos do Espírito, qual é a alternativa? Qual é a solução proposta? É isso que a gente vai ver agora na quarta parte, que apresenta o conceito central do livro, a ideia de emanação divina. Mas o que é emanação? Pensa assim, a luz que sai do Sol. A luz não é outro Sol, é? Não, mas ela é uma extensão do Sol. Ela carrega a essência, o calor, a natureza do Sol. A ideia de emanação divina é parecida. Não seria uma segunda ou terceira pessoa, mas sim a própria presença, o próprio poder de Deus fluindo, se estendendo a partir da fonte original. E o autor busca na própria Bíblia as metáforas para essa ideia. Ele argumenta que o Espírito Santo não é para ser imaginado como uma terceira pessoa sentada num trono, mas sim como aquele rio de fogo que Daniel viu saindo do trono de Deus, ou como o rio da água da vida que João descreve em Apocalipse, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. É uma imagem de poder, de vida em movimento, uma força que emana e não uma pessoa que assiste. Então, para ficar bem claro, a gente tem aqui a diferença fundamental. De um lado, a visão trinitária tradicional. O Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta, coigual ao Pai e ao Filho. Do outro lado, a visão da emanação, proposta na obra. O Espírito é a presença e o poder de um Deus que, apesar de transcendente, age aqui, no nosso meio. É basicamente Deus em ação no mundo. E para amarrar essa ideia de unidade, a análise lembra daquele versículo-chave de Efésios: existe um só Espírito. E esse único Espírito, curiosamente, às vezes é chamado de Espírito de Deus, outras vezes de Espírito de Cristo. Para essa linha de pensamento, isso não sugere uma terceira entidade, mas sim reforça que é a mesma essência, o mesmo poder do Pai e do Filho em ação. Bem, tudo começa com uma pergunta central, que é essa que a gente vê agora. No que os primeiros cristãos realmente acreditavam sobre Deus? Sabe, antes dos grandes concílios, das definições dogmáticas, como é que eles concebiam a divindade? É essa questão que vai guiar toda a nossa análise. Olha só essa citação do historiador Adolf von Harnack. É uma afirmação bem forte. Ele diz que o dogma da Trindade é, na verdade, uma helenização da fé cristã. Ou seja, que a fé original, mais simples, foi misturada com a filosofia grega. Ele basicamente afirma que os primeiros teólogos não pensavam em Deus como três pessoas ou hipóstases que compartilham uma única essência. E é justamente esse o ponto de partida de tudo. Para a gente entender essa ideia complexa, nosso roteiro vai ter 6 etapas. Primeiro, vamos buscar o modelo divino original, nas raízes hebraicas. Depois, vamos ouvir os ecos da igreja primitiva. Em seguida, investigar o que seria essa grande ruptura teológica para então definir a tal doutrina da forma. Por fim, vamos ver como ela tenta resolver alguns paradoxos e terminar com a pergunta: seria isso um retorno à fonte original? Certo, vamos lá. Primeira parte, o modelo divino original. A base de todo esse argumento está nas raízes hebraicas do cristianismo e na forma como as escrituras descreviam a manifestação de Deus no mundo. Um conceito hebraico que é chave aqui é temuná. Como a gente vê na definição, é a forma perceptível ou a aparência comunicável de algo que, em si mesmo, é invisível. Pensa assim,
Não é a essência de Deus, que seria impossível de se ver, mas a aparência ou a forma que ele assume para se comunicar. É o modo visível do invisível. E este versículo de Números é um exemplo perfeito disso. O texto diz que Moisés viu a temuná do Senhor. Ou seja, segundo essa interpretação, ele não viu a essência infinita e absoluta de Deus, mas sim sua forma manifesta, a aparência que Deus usou para se revelar a ele de forma direta. E não se trata só da temuná. Existem outros conceitos importantes como kabod, a glória de Deus, membra, a palavra mediadora, e shekinah, a presença divina que habita entre as pessoas. O ponto central aqui para essa teoria é que todos esses termos descrevem manifestações de um único Deus e não diferentes pessoas dentro da divindade. Agora, avançando para a segunda seção, a gente encontra o argumento de que os primeiros escritores cristãos, os que vieram antes do famoso Concílio de Nicéia, pensavam de uma forma muito parecida. Eles teriam usado essas mesmas ideias hebraicas para descrever Deus, muito antes da doutrina da Trindade ser formalizada como a conhecemos hoje. Essa linha do tempo nos ajuda a nos localizar. Estamos falando de pensadores do início mesmo do cristianismo, como Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes. Todos eles escreveram antes do Concílio de Nicéia, que é visto aqui como um grande divisor de águas na história da teologia. Agora, olhem que interessante esta citação de Justino Mártir. Ele fala de um logos, ou uma potência racional, que foi gerado de Deus. E aqui vem o pulo do gato. Ele faz uma distinção. Uma coisa era o logos que existia dentro de Deus, e outra, bem diferente, era o logos que foi expresso para fora, quando Deus decidiu criar o universo. Essa diferença é a chave de tudo. Tertuliano usa uma analogia que é incrível para explicar isso. Ele diz que o filho vem do pai como um raio de sol vem do sol. A substância não se separa, ela se estende. O raio de sol não é outro sol, entende? Ele é a manifestação da mesma fonte de luz. A linguagem aqui é toda de derivação, de extensão, não de duas fontes coiguais. E agora, a gente chega no que é apresentado como o grande ponto de virada dessa história: a ruptura teológica. O foco aqui é o Concílio de Nicéia e a mudança de paradigma que ele teria provocado na doutrina cristã. O ano é 325 depois de Cristo. No Concílio de Nicéia, um novo termo filosófico grego é introduzido para definir a relação do filho com o pai, homoousios. Significa consubstancial ou de mesma substância. O detalhe crucial, segundo essa visão, é que essa palavra não está na Bíblia e ela mudou tudo. E este slide deixa a mudança bem nítida. De um lado, a linguagem antiga pré-Nicéia falava-se em logos proferido, derivação, manifestação. Do outro, a nova linguagem dogmática, homoousios, coigual, hipóstase. A mudança, em resumo, é de um modelo que falava de manifestação e processo para um modelo que fala de substância e igualdade ontológica. Ok, então, se o modelo mudou, qual seria a alternativa proposta? Na nossa quarta sessão, vamos finalmente definir essa doutrina da forma divina, ou Deus em Morfé, que se apresenta como um sistema de monoteísmo absoluto. A estrutura aqui é bem direta, baseada em 3 pilares. Primeiro, o ser fontal, que é o Deus único e absoluto, o Pai, a fonte de tudo que existe. Segundo, o ser derivado, que é o Filho, entendido como a forma visível e a expressão perfeita do ser fontal. E terceiro, a virtus operante, o Espírito, que seria a ação e o poder desse Deus único agindo na criação. Essa doutrina também muda o jeito de entender a kenosi, o famoso esvaziamento de Cristo. Aqui não significa que ele abdicou da sua divindade. Pelo contrário, seria a expressão máxima da divindade, o ato do ser fontal se comunicando através da sua forma derivada. Em outras palavras, o esvaziamento é a própria revelação de Deus. Certo, chegamos à quinta parte. Como é que esse modelo lida com algumas das questões teológicas mais complexas? A proposta é que ele oferece respostas para dificuldades lógicas que teriam surgido com os conceitos trinitários que vieram depois de Nicéia. Primeiro, a gente precisa entender o que é pericórese. É uma doutrina trinitária posterior que diz que as 3 pessoas divinas habitam uma dentro da outra, se interpenetram mutuamente, sem que haja confusão. É quase uma dança teológica para explicar como 3 podem ser um. E qual a resposta do modelo Morfé a isso? É bem direta. A comunhão divina não seria essa habitação mútua e metafórica.
Seria, na verdade, uma comunicação real, hierárquica e de mão única, do ser frontal para o ser derivado, a causa comunicando seu efeito. A mesma lógica se aplica à comunicação de atributos. Em vez de pensar numa troca de qualidades entre as naturezas de Cristo, a ideia aqui é que a comunicação é do próprio ser, não de atributos isolados. O Filho recebe continuamente aquilo que o Pai é, num ato contínuo de participação no ser do Pai. E com isso, a gente chega na nossa última sessão para amarrar todas essas pontas. A grande questão que fica no ar é: essa doutrina do Deus em morfe é de fato um retorno à fé original ou é uma outra coisa? Essa tabela aqui resume o argumento de forma bem visual. Ela tenta fazer uma conexão direta. Onde os pais da igreja falavam em logos proferido, a morfia chama de ser derivado. Onde se falavam em virtus ou sopro divino, agora se fala em virtus operante. A alegação, como dá pra ver, é que os conceitos são os mesmos, só os nomes foram atualizados. No final das contas, a pergunta que fica é essa que está na tela. O que temos aqui é uma restauração da fé antiga, um resgate do pensamento dos primeiros séculos? Ou será que é uma releitura moderna que usa categorias novas para interpretar textos antigos? A resposta, claro, não é simples e fica para a reflexão de cada um.